Oi, pessoal, estamos aqui reunidos hoje para o primeiro bate-papo sobre o transtorno do espectro autista. Eu sou Roberta e estou aqui hoje com duas grandes parceiraças, a Helena e a Adriana, fisioterapeuta e fonoaudióloga. E o assunto de hoje são os movimentos autorregulatórios, que é uma queixa que a gente recebe muito, acho, na prática clínica, que incomoda muitos pais. São os movimentos autorregulatórios que, na verdade, muita gente conhece como estereotipias, né? Mas a gente enxerga, eu acho, de outra forma, né? Então, assim, do ponto de vista sensório-motor, a gente pode ver o aparecimento desses movimentos autorregulatórios que podem ser movimentos de mãos, movimentos corporais, ou até alguns sons que as crianças falam, por conta de não conseguir fazer alguma coisa. Então, crianças que têm uma dispraxia, que é uma dificuldade do novo, né, de realizar sequências novas, elas acabam não conseguindo fazer o que elas querem fazer, e aí entram nesse processo de se regular, porque gera uma ansiedade muito grande você querer fazer alguma coisa e não conseguir. E aí, se a gente for pensar em relação a questões sensoriais, as crianças que são mais sensíveis aos estímulos sensoriais do mundo, que pra gente passam despercebidos em quantidade, esses estímulos para elas é demais, elas acabam usando esses movimentos para poder liberar a quantidade de informação que tem no cérebro delas. E aí, assim, o que a gente pode pensar em relação a ajudá-las é não bloquear esses estímulos, é pensar, então, outras formas delas terem essas sensações que ajudam elas a se regular, ou então ajudar elas a tornar esses movimentos mais funcionais. Isso eu acho que é muito importante, né? Porque a gente vê que a primeira tendência das pessoas é acabar querendo conter esses movimentos, né? E na visão da fonoaudiologia, assim, a contribuição que a gente tenta ajudar, que a gente tenta colocar para as famílias em orientação e nos atendimentos, é que se a criança, quanto menos ela verbaliza, quanto menos ela expressa o que sente, maior quantidade desses movimentos podem acontecer, porque a ansiedade também vem da não fala, também vem da falta de expressão. Então, assim, quanto mais a gente ajudar essa criança a ter recurso comunicativo, mesmo que ainda não seja verbal, seja gestual, seja no olhar, seja no apontar, enfim, ainda pré-verbal, ela tem que ganhar esses recursos para ir diminuindo também, paralelo à acomodação sensorial, enfim, ao cuidado com o corpo, linguagem e corpos muito juntos para a gente resolver isso. Então, acho assim, importante, né, os pais tentarem conter a sua ansiedade, né, de ver, porque claro que é uma coisa que incomoda, às vezes você está em público, a criança começa a fazer um flapping, começa a fazer um movimento desse tipo, isso incomoda muito visualmente, né, socialmente, infelizmente as pessoas ainda não estão acostumadas, né, a lidar com esse tipo de situação e acaba causando um constrangimento para os pais, né, então acho que um recado legal é dos pais tentarem enfim, lidar com isso, conter a ansiedade deles com relação a isso, mas que com uma intervenção adequada, né, com estimulação sensorial, baixar essa ansiedade da criança, isso naturalmente, pelo menos na minha prática clínica, né, eu acho que de vocês também, a gente vê que esses movimentos acabam acabando, né, eles acabam sumindo, né. Eu acho muito legal uma coisa que você fala muito, que eu acho que seria interessante as pessoas saberem, da história da tosse, né, que esses movimentos regulatórios, eles são paralelos à história da tosse. Você lembra uma vez que a gente estava conversando sobre isso? E que se você está tratando especificamente sobre os movimentos, você está trabalhando na tosse, você não está trabalhando na causa da tosse. Exatamente. E a tosse, ela, na verdade, ela pode ter várias causas. Eu estou tossindo porque eu engasguei, estou tossindo porque eu estou resfriada, estou tossindo porque eu estou com tuberculose, né? E se eu só atacar a tosse, você não está indo na base, na raiz da coisa, né? Então, essa é a grande questão de você querer conter esses movimentos, porque na verdade a criança precisa daquilo, ela precisa extravasar, né? E você não está agindo diretamente na causa da coisa, né? Então é muito legal assim, a gente parar e observar, tentar entender por que daquilo, ela está se comunicando, né, com aquilo, né? Então a gente tem que tentar. E acontece em muitos casos assim que a gente recebe de crianças que estão apresentando esses movimentos. E a preocupação da família são esses movimentos, mas a gente tem que ajudá-las a perceber que isso são as consequências, são a ponta final. A gente tem que atuar na causa, na base disso, para que isso suma e não ficar focado, né, nesses comportamentos que às vezes a gente só reforça colocando foco neles. A gente tem que atingir a causa. Eu não sei se vocês concordam comigo, então você até acaba aquele comportamento específico que seria um movimento regulatório, mas a criança acaba desenvolvendo um outro, porque a causa desse movimento ainda existe, ela acaba com aquele, mas passa para um outro. Isso é muito comum, criança que vai trocando de mania. Eu gosto muito de fazer um paralelo também com os nossos próprios movimentos regulatórios, né? Assim, todo mundo está em movimento
movimentos regulatórios, então tem uma pessoa que sacode o pé, tem uma pessoa que morde a tampinha da caneta. Agora fazendo assim com a unha, né? Só que a questão é só que a gente precisa ajudar para essas crianças conseguirem, ou para esses adolescentes, ou para esses adultos, né? Então a gente pode levar isso para todas as idades de pessoas com autismo ou com problemas sensoriais. E ajudar é que esses movimentos, eles não tirem toda a atenção da criança, né? Que essa é a grande dificuldade. Uma vez que eu tô lá sacudindo meu pé para me organizar, eu acabo perdendo a atenção da demanda. Então acho que a gente precisa se preocupar muito mais em ajudar a criança a usar os movimentos, mas não perder a atenção. Isso, usar em favor. Né? E o que vocês deixariam assim de dica para os pais assim no dia a dia, né? De como lidar com isso, ou como tentar amenizar essa ansiedade da criança, né? Bom, então assim, eu acho que assim, pensar sempre em acomodações proprioceptivas, né? Em informações que ajudem o corpo a se organizar. Então, tudo que for atividade que use músculo e articulação ajuda nesse processo de regulação da criança, além de perceber o que é que desencadeia isso tudo, né? Então, é uma criança que ela é mais sensível e ela está num ambiente que tem muita informação sensorial, auditiva, visual, e aí você tentar diminuir um pouco dessa informação ou tirar a criança para um outro ambiente até ela se organizar, esses movimentos diminuírem, e aí ela poder voltar para esse lugar que ela não está dando conta sensorialmente. Isso acho que é uma dica muito legal, assim, né? Dos pais de começarem a perceber quando a criança ela dá os primeiros sinais, antes dela se desregular completamente e começar nesses movimentos, né? Ela dá sinais de que aquele ambiente, aquela situação não está, enfim, não está sendo agradável de alguma forma, né? Então, acho que estar atento a esses sinais, né? E usar essas estratégias, né? De propriocepção, que é esse apertar forte, um abraço, atividades, né? E no dia a dia, eu acho que colocar atividades como natação é legal, ginástica olímpica, né? Coisas que trabalhem o corpo, né? Mas eu acho também que deve ter, de repente, alguma coisa em termos de comunicação que possa ajudar, né? Eu acho que é muito sutil. A observação na criança tem que ser muito forte, se você realmente conhecê-la, porque a gente acaba vendo vídeos depois, né, das famílias, em que a gente identifica, observando esses comportamentos. Nesse momento dava para atuar, nesse momento dava para intervir, porque a criança mostra mesmo que sutilmente. E nesse momento a gente pode entrar com recursos de comunicação para ela, para que ela sinalize que está muito para ela. Então, isso tende, quanto mais ela conseguir se resolver comunicativamente, ela tende a diminuir os comportamentos autorregulatórios, porque ela consegue resolver que aquilo está demais. Então, um ambiente, uma situação estressora, se ela consegue escapar dela avisando que está muito, ela já não entra nos comportamentos. Então, a linguagem é um caminho também para aliviar esses comportamentos autorregulatórios. Eu acho que uma outra dica também para o dia a dia é a questão da antecipação, né? Isso. Se você antecipa algumas situações para a criança, de olha, agora acabou a brincadeira, olha, agora a gente vai sair para tal lugar, né? Se você já começa a avisar antes, né? Ou até dentro da escola, né? Que eu acho que é um ambiente que acaba que é muito desregulador, onde as crianças acabam fazendo muito esses movimentos, né? Se você mostra imagens, figuras, né? Dá algum suporte visual também, isso tudo ajuda a reduzir um pouco essa ansiedade que acaba gerando, né? Esses movimentos. Né? Eu acho interessante também a gente falar, Roberta, sobre as questões dos movimentos que são estimulatórios também, que são muito semelhantes. Uma mesma criança pode usar o mesmo movimento para se regular e para se estimular. E assim, o que eu identifico nas crianças que eu atendo, que fazem para se estimular, são as crianças que têm muita dificuldade em explorar o ambiente. Então, a criança que tem uma dificuldade em ver que um escorrega é para você pegar, subir e descer no escorrega, que aquilo vai te dar uma sensação agradável em experiências motoras, como elas não conseguem, de alguma forma, elas vão precisar ter informação sensorial, porque o nosso cérebro, além de comida, ele precisa de informação sensorial, estímulo. Então, de alguma forma, elas vão buscar estímulos. Então, muitas crianças acabam usando esses movimentos de mão, ou de olho, ou de balanços, porque eu não sei o que mais fazer com o meu corpo. Eu não tenho repertório para interagir com o ambiente. Então, eu vou usar esse. Então, aí essa criança que está usando como um estímulo, com esses movimentos para se estimular, ela precisa de ajuda para iniciar uma brincadeira. Né? E aí que entra o papel da intervenção, né? Da terapia. Porque quando você começa a dar esse recurso para a criança, esse repertório de brincadeira, ela tendência que isso suma, né? Porque ela já vai saber o que fazer no ambiente, né? Então ela não vai mais precisar ficar se estimulando, né? E muitas vezes a criança não tem noção de tempo, espaço, porque são conceitos abstratos e tal. E quando a gente torna as coisas claras para elas, por exemplo, eu tenho um pequeno que ele tem muita vontade de ficar com pecinhas na mão.
Mas a gente fazendo um trabalho, assim, de mostrar para ele claramente que ele entregue a pecinha antes da terapia, faz a terapia e no final ele recolhe a pecinha de volta para ir embora, e ficou claro para ele que é aquele tempo da terapia que ele precisa ficar sem a pecinha para fazer outras coisas. E ele aceita porque isso é claro, né? Muitas vezes a gente mostra para as crianças as coisas de uma forma muito abstrata e quer que ela compreenda o que é esperado dela. Quando fica claro o que a gente quer dela, isso acalma, isso diminui a ansiedade e isso traz um comportamento muito mais regulado, muito mais ok da criança. Eu acho que é isso, né, gente? Para o primeiro encontro. E, enfim, a gente vai trazer cada vez um assunto diferente, né? Eu acho que vocês podem também dar feedback, deixar escrito, ou, enfim, falar o que vocês gostariam de escutar, né? Pra gente, a ideia é que a gente construa esse canal de troca juntos. Isso aí. Tchau.